obrigada, bom dia, né? Muito importante a gente estar aqui para esse movimento, para crédito e cobrança, né? Falando de crédito e cobrança, que é algo tão sensível e que as pessoas não dão tanto valor, né? Às vezes dá muito mais valor para o crédito do que para a cobrança. E primeiro eu queria ter essa voz que você tem, né? Eu não tenho. Gente, que voz linda, maravilhosa. Só no início do dia. Não me procure às 6. Senão a voz já vai estar meio zoada, né? Eu sou Marcela Bello, sou sócia-diretora da 4C Digital, cofundadora, né? Cofundei em 2015, junto com meu sócio, Marcelo Ninho. Sou formada em administração, processos gerenciais, Green Belt, inclusive agora vou para o Black Belt, que é muito importante na minha carreira, me ajudou muito para conseguir o Lean Six Sigma, né? Que é para você conseguir ter a melhoria contínua. E agora estudo na Pod Academy, já vai fazer 1 ano. Gente, passa muito rápido, né? E eu jamais vou largar, porque é a minha escola do coração. Antes de chegar na Pod, eu fiquei pensando em fazer mestrado. E hoje eu entendo o quanto que o Ninho tinha razão de procurar uma certificação e não um mestrado, né? E eu amo a escola e estou me aprofundando cada vez mais o meu conhecimento em ciência de dados, né? Então, cara, é incrível essa jornada. Comecei a trabalhar com 15 anos de idade na cobrança. Caramba! Vim da raiz, zona lá da massa, colocar o headset no ouvido, entender o cliente. Mas eu sempre olhei o cliente como alguém que eu conseguiria recuperar. Inclusive, a primeira empresa que eu trabalhei está aqui, foi convidada nossa. É mesmo? Qual é? Na Lean. Que na legal. Lean, a loja de Nalim hoje. Que legal. Elas foram lá, já falaram com a gente. E eu sou muito grata, porque isso aconteceu há 21 anos atrás, né? Nossa, então, que gente, não faz o jornada. cálculo, hein? Pelo amor de Deus. Desnecessário fazer cálculo na hora Abafa. dessa. A gente abafa. Esses casos a gente Não, e se tiver só cientista de dados ouvindo, ferrou, né? Que eles vão fazer o cálculo rapidão. Mas muito feliz de conseguir ter originado a minha carreira com 15 anos de idade e ter aprofundado os meus conhecimentos em crédito e cobrança desde que eu comecei. Então, eu comecei na minha profissão em cobrança, crédito foi vindo na minha vida e hoje eu tenho 21 anos de experiência em crédito e cobrança. Uma bela de uma jornada. E qual foi o seu primeiro idioma, você acha, na sua jornada profissional? Primeiro, quando a gente fala de dados, é você entender o cliente. E entender que é o seguinte, em cobrança é o seguinte, eu sempre falo isso. A TAM é igual a Marcela? Não. A gente tem algum traço parecido? Não. Não. A gente tem o mesmo gênero. Exato. Mas por que as pessoas cobram a TAM como cobram a Marcela? Perfeito. Se a gente tem perfis totalmente distintos. Isso é dado. Perfeito. Isso é coleta de informação. E aí eu nem estou falando de ciência, de engenharia, de tratamento, de data lake, não. Eu estou falando sobre o indivíduo. E enquanto o mercado não entender que o indivíduo ele é diferente do outro, a gente não vai dar certo, não. Porque cobrar o cliente, ou até concessão de crédito, como eu dou para um, dou para outro, não pode, porque nós temos perfis diferentes. Então, o meu primeiro idioma foi entender que cada cliente que eu ligava, ali com 15 anos de idade, era diferente, era um desafio diferente, eu tinha que ouvir. E eu sempre falava isso. Meus ouvidos sempre foram muito aguçados para que eu conseguisse captar do cliente, para eu conseguir reverter o jogo. Perfeito. E aí jogar para ele assim, não, tudo bem, você tá com esse problema aqui, mas se eu fizer dessa forma, o que você acha? Isso é dado. Isso é coleta de informação. Perfeito. Então, posso dizer que o seu primeiro idioma foi o idioma a voz do cliente. A voz do cliente. Boa. Gostei. E é interessante porque existe um estigma que a voz do cliente, a hiperpersonalização para o cliente é fria. Então existe um lado, hoje em dia existe um lado polarizado que fala que a gente tem só que ouvir o cliente, que provavelmente, e aí você me corrige, foi o berço de onde você veio, eu só ouço o cliente. E o outro lado falando em escala. Como que foi para você tudo isso? Eu sempre acreditei assim, essa frase de que o cliente sempre tem razão, para mim, ela é clichê, desculpa quem acredita, né? Eu acredito que ambas as partes têm razão, as suas razões. E eu sempre disse que embate é muito bom, para que você consiga colocar na mesa as expectativas um do outro e sair dali com uma diretriz e falar alinhado e falar, ficou bom para você? Então é uma relação ganha-ganha.
Perfeito. Então tá ótimo. Então Perfeito. eu acredito muito na relação ganha-ganha. E para você ir em escala, quando você fala da hiperpersonalização, você está falando de clusterizar ali, entender os públicos. E tudo bem você clusterizar, aí entra a engenharia, a ciência de dados, para você trazer em volume. E aí quando você faz a clusterização, você está hiperpersonalizando. E aí você vai dar para cada grupo daquele ali diferente, né? Se for o crédito, se for a cobrança, se for o canal, qual é o melhor canal para o cliente, para falar com aquele cliente, qual é o canal que ele melhor responde. E aí começar a entender e a mergulhar nos dados para dar para o cliente o que ele gosta. Perfeito. Significa que o momento em que você está hoje, dado que você tem 21 anos de trajetória, é disruptar esse caminho. Quer dizer, quanto mais eu ouço os dados e falo o idioma dos dados, mais eu entendo o meu cliente e mais eu ofereço o que esse cliente deseja e que às vezes nem ele sabe. Posso afirmar isso? Pode afirmar. E eu falo muito disso quando eu falo para o público, para os meus clientes, que eu com certeza nasci para criar a disruptura desse mundo aí. Fantástico. Porque eu não aceito, eu nunca aceitei, sabe, de falar, é assim, síndrome de Gabriela, sabe? Sim. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Concordo. Cara, não. A gente consegue olhar diferente. Concordo. A gente consegue, eu costumo dizer, sem dados, sem gestão. E eu falo isso antes de entrar na Pod Academy. Ou seja, eu nem sabia que eu ia estudar ciência de dados, engenharia de dados. Sim. Eu entrei nessa especialização porque eu, por ser muito autêntica, os meus desenvolvedores falavam assim, não dá. E eu não sabia discutir tecnicamente. Eu falava, caramba, não dá. E aí eu ficava ali tentando entender o porquê que não dava. E hoje eles não conseguem dizer pra mim não dá. Perfeito. Então foi muito bom ter entrado Perfeito. na Pod, porque me esclareceu a engenharia, que é da onde nasce. Se você não tiver um dado bem segmentado, você não consegue fazer a ciência. E eu estava ouvindo um podcast, eu estava ouvindo o Game Changer de vocês, Sim. O Bruno falou disso. Por mais que eu seja aluna Pod, eu gosto de entrar nas imersões de vocês. Sim, eu amo que você entra e sempre. ouvir cada vez mais para internalizar. É o estresse, né? O estresse do cérebro te traz o conhecimento. Quanto mais você imputa informação para ele, é o dado aí, né? Quanto mais você imputa informação para ele, mais... E aí, algo que eu ouvi lá na minha aula um ano atrás e estou ouvindo hoje de novo, eu posso, com a minha experiência, interpretar de uma forma diferente. Perfeito. E aí, quando ele falou disso, eu achei incrível, assim, porque se você não conseguir, na engenharia, tratar os dados, fazer as camadas ali de tratamento corretas, você não vai ter uma ciência de dados feliz, não. Porque a sua segmentação não vai dar certo. Aí você vai ali, o seu KS vai ficar ruim, seu GIN, a curva ROC. Por quê? Porque você não teve uma engenharia bem feita. E aí o Bruno fala disso, que é o seguinte, se você quiser ser um bom cientista de dados, por favor, domine a engenharia. É isso. Para você saber pedir. Porque quando você não souber pedir para o engenheiro, ele vai te entregar da forma que ele acredita que seja bom para ele. Exato. E quando você é cientista, você tem que saber tratar para você fazer da sua forma. Perfeito. Que são os dados que você vai coletar para criar ali os seus indicadores para onde você quer ir. E o indicador te dá o rumo, né? Aonde eu quero chegar. Exato. Beleza? Então ele nasce do dado, de um dado bem segmentado. E lá na 4C, curioso, que a gente fala hoje, por exemplo, já fazendo um collection com a Power of Data. E aí, a gente já tinha o Credit Score, a gente já dá esse Credit Score para os nossos clientes na nossa plataforma. O meu sócio, ele modelou durante muitos anos. E aí, quando eu resolvi mergulhar ainda mais, ele ficou muito feliz, porque começou a conversar mais ainda. Ia ter sinergia e agregação, né? Então, a gente tinha o Credit Score, tem, né, na verdade. A gente tem o Credit Score, a gente tem o Behavior Score, que é o cálculo do comportamento do cliente dentro de cada instituição. Fantástico. Das 100 empresas que a gente tem hoje, a gente sabe quem é e a gente divide em 5. Altíssimo risco, alto risco, médio risco, baixo risco e baixíssimo risco. Fantástico. Com isso, eu já consigo segmentar uma jornada de cobrança diferente. E além de segmentação da cobrança diferente, o cara que quiser fazer um upgrade, ele já tem a informação para quem ele tem que oferecer. Porque eu tenho a informação dentro de casa, mas eu não tinha um collection. E aí eu falei, Brunão, eu preciso de um collection. Inclusive está sendo entregue hoje aqui no Muvon. A gente pegou um grande cliente nosso de concessionária de utility, água e esgoto.
E a gente falou, cara, vamos entender aqui, desse 1 milhão de clientes, quem é que paga? Para a gente segmentar ainda mais a nossa jornada de cobrança digital. Porque o cliente, o mundo da cobrança, a disruptura vem aí, né? O mundo da cobrança acredita que é dar porrada no cliente. Caramba, mas quando você vende com amor. E quando você cobra na dor. Eu sempre falo isso. Que coisa louca é essa? Não, peraí. A gente vive num país economicamente frágil. Exato. Então, vamos entender que o nosso país é economicamente frágil, que você concedeu o crédito errado? Perfeito. Vamos trazer um pouquinho de culpa também? Perfeito. Beleza, concedi o crédito errado. Não analisei, de repente não utilizei ferramentas corretas, não tenho um motor de crédito para fazer isso. Na minha época eu fazia num quadrante. Eu olhava, atraso médio, atraso máximo, MDA, idade. A mentalidade começa aí, né? Aí cruzava ali e entendia, esse aqui eu posso conceder mais, esse aqui eu posso... Aí tinha lá a política de crédito. E aí quando a gente olha para a cobrança, se eu entender que eu preciso recuperar aquele indivíduo e que ele precisa voltar a ser cliente da instituição financeira em que ele não conseguiu pagar ali a sua dívida, fala, caramba, então eu passo a enxergar o cliente como um cliente. Uma vez eu ouvi uma analogia de que se você separar cliente, você vira um ente, de ente querido. Então o cliente é um ente querido seu. Ele não é um ente querido seu só quando ele entra. Ele é um ente querido seu quando ele entra, quando ele tem um behavior bom ou quando ele está em cobrança. E aí a gente classifica, o Collection diz qual é a probabilidade que ele tem de pagar, e se ele não tem uma probabilidade maior de pagar, é menor, tenta conceder para ele um desconto, uma política de cobrança em que se adequa ao momento dele. Perfeito. E aí você consegue recuperar. Então, o mundo do crédito, quando eu comecei a entender esse ecossistema de que é Credit Score, o Application, eu tenho Behavior Score e eu tenho Collection Score, e quando você tem isso bem orquestrado, você tem com certeza um golaço aí dentro da tua empresa. Que é um ponto que a gente fala muito, que ouve-se muito que dados é o novo petróleo, mas a engenharia de dados é refinaria. É refinaria. Né? E a gente consegue, então, empacotar isso de uma forma que o cliente, lá quando você vai falar o idioma dele, ele enxergue isso como uma grande geração de valor. Só que para isso, a gente precisa de uma mentalidade diferente. E é por isso que eu te convidei aqui. É justamente por essa provocação de mentalidade. Nesse mundo de executivos, fundadores de empresa, onde a gente sabe que existe sim uma busca muito grande por conhecimento, mas que a maior parte das pessoas no mundo de hoje tem acesso à informação e sabem de tudo, como que você se coloca e o que te leva a se colocar num lugar de eterno aprendiz? Que é como eu te enxergo e eu te admiro muito por isso. Obrigada, Tan. Eu também, né? E agradeço todos os dias por ter te conhecido. E o quanto que Igualmente. A Pod Academy, ela também olha para esse lado, de não ser só uma escola, você fala, né, que é Lifelong learning. Isso. Learning, que é aprendizagem contínua, eternamente, né? É isso. Eu acredito que na nossa vida, na nossa passagem aqui, somos passageiros, né? Já dizia Capital Inicial. Sim. A gente está aqui para evoluir. Sim. Como ser humano, como profissional, como família, como mãe, como esposa, vários pratinhos, né? Perfeito, sim. E ninguém sabe tudo. É verdade. E quando você se coloca nessa cadeira de trazer realmente a humildade de que você pode aprender com o outro, você desponta muito. É verdade. E aí a galera é o seguinte, eu vejo muito hoje, eu vou dar um exemplo aqui, que eu vejo muito hoje a galera inglesando a coisa, né? Sim. Adora falar um inglês. Sim. Né? Aí minha professora de inglês, Marcela, você sabia que 2% da população brasileira fala inglês? Eu falei, cara, apenas 2%, fluente. Os outros tentam. Meu Deus. Fluente. Eu falei, caramba, que legal saber disso, né? Você reduz, né? Você reduz aquela ansiedade de falar assim, eu tenho espaço para aprender. Tem espaço para aprender e eu vou conseguir. E aí eu tenho uma meta, que é o seguinte, uma frase minha que eu uso desde os meus 17 anos de idade. Metas claras, regras firmes. E as minhas metas, né, tem várias, é sempre aprender. Porque ninguém sabe mais que ninguém. A gente pode agregar.
A Bel Pace diz num livro dela, Na Minha Melhor Versão, que todo mundo é capaz de aprender com todo mundo. Alguns o que fazer e outros o que não fazer. Ou seja, mesmo quando você acha que o outro não está te ensinando, ele tá a não fazer. Perfeito. O que você acha que é errado. Perfeito. Então, ótimo, você aprendeu. Então, a minha busca pelo conhecimento e a minha humildade de entender que eu não sou melhor que ninguém é o que me traz para esse mundo da aprendizagem contínua. E eu acho isso fantástico porque quando você senta na cadeira de aprendiz, quando você levanta para a cadeira, para a posição de mestre, que é o que você faz isso hoje na sua empresa, engaja mais as pessoas com você. Então, o que eu ouço falar de você, depois que eu te conheci, as pessoas que conhecem você e me conhecem, e aí a gente tem essa pessoa em comum, geralmente fala assim: Marcela modificou o idioma dela. Marcela fala em dados. Né? E isso é muito interessante porque eu sei que você tem também diversos níveis de maturidade de dados dentro da sua própria empresa. Como que você leva isso para dentro da sua empresa? Como que você adequa esse discurso às diferentes maturidades de pessoas? E como é que você impulsiona essas pessoas a querer buscar sempre mais? Poxa, que pergunta boa. Ai, cara, passa um filme na cabeça, né? De que 1 ano atrás eu fazia tudo no Excel. Eu lembro, eu fiz uma reunião com você. E foi uma das coisas que fez eu procurar a minha certificação, entender mais, porque ali eu entendi que não dava mais, que eu já tinha 6 milhões de clientes na minha base, né? E que eu precisava fazer o relatório, os indicadores para todos os meus clientes, não só para quem me pedia. Perfeito. Porque eu era meio que input, sabe? Toma, Marcela, pede, eu entrego. Sim. E eu passei, pelo contrário, passei a ser output. Passei a entregar. Perfeito. Toma aqui. Perfeito. Né? Toma aqui. Informação para o meu cliente. E dentro da empresa, por que eu fiquei reflexiva assim? Porque eu tenho uma funcionária que chama Stephanie, eu sempre falo dela, que ela chegou pra mim e falou assim: Marcela, eu queria dar um 360 na minha carreira. Caramba. Eu não quero mais ficar aqui na posição de suporte que eu estou. E eu ouvi isso, eu já estava na pod, eu falei: poxa, que bacana você falar disso. Gostei muito de ouvir. Sim. Mas o que você está fazendo na sua vida para você modificar a tua carreira? Você quer fazer o quê? Ela quer o dado, eu quero BI. Caramba. Eu quero mexer com informação, eu quero trazer informação, eu quero trazer visões. Muito bom. E o que você tá fazendo? Aí ela, nada. Eu falei: então, do nada você vai conquistar nada. Então vamos pra alguma coisa. Exato. Faz o seguinte, faz um curso de BI. Perfeito. E ela fez. E hoje ela trabalha na área de Maes. Que legal. Junto com o David, que é aluno Pod Academy. David, um beijo, muito obrigada por existir na minha vida. Pod Academy, muito obrigada por existir. A gente se conheceu na Pod. Eu perguntei pra Tantan, me indica alguém. Ela indica. E a Pod acaba sendo uma família, um ecossistema ali de indicações, de trabalho, de freelance, de você indicar, de você falar. E aí, aí veio o David e realmente criou essa disruptura na empresa de dados. Então, por isso que hoje eu falo muito de dados. Sim. Porque o David hoje, ele fez toda a parte de tratamento, criou o nosso lake, criou as camadas de tratamento, e eu não preciso mais ficar imputando: esse cliente aqui tem um layout diferente, ele entra diferente no meu banco. Ele lê o meu banco e ele faz todas as camadas de tratamento sem precisar eu integrar, David, mais um cliente, o que eu faço agora? Não precisa. Então, a engenharia bem feita com a ciência de dados, aí ela traz lá o output dos clientes, que são os indicadores. Isso. E dentro da empresa, como eu faço para essas pessoas elas buscarem mais? Eu tenho uma metodologia, minha cultura. Primeiro está na minha cultura de estar sempre um passo à frente. Cultura é a base da empresa, né? Sim, sem dúvida. É onde você quer chegar. Sem dúvida. E se as pessoas estão internalizadas, elas vão no teu fit cultural. E uma das nossas frases incentivamos a atitude de estar sempre um passo à frente. Isso é inovação. Que legal. Isso é estudo. Então e aí, junto com isso, a gente tem o PDI, que é Plano de Desenvolvimento Individual. Uhum. Se eu tenho com você bem combinado, o jogo bem combinado, você me dizendo de onde você quer chegar,
A gente traça esse plano. A gente diz quais são as ferramentas que você vai usar para você conseguir chegar. E qual é o deadline disso, da onde você quer chegar, quando você quer chegar. Tá combinado. Perfeito. Na minha cultura, eu tenho a atitude de estar sempre passo à frente. Eu combino com você, a gente paga, tá? A gente paga curso. Que legal. A gente paga especialização. É mesmo. A gente paga livro. A gente paga faculdade. Tem que querer, né? Tem que querer. E tem que mostrar pra gente que quer. Exato, com certeza. Porque não sem adianta dúvida. também a gente só querer. Ser só entusiasta também, exatamente. sem base. Sim. Então, lá dentro da empresa, a gente faz isso, impulsiona as pessoas a buscarem mais. E aí a gente tem o All Hands, que é o seguinte, que a gente fala para as pessoas o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim e o que a gente precisa fazer para onde a gente quer chegar. Que legal. Então, é muito combinado. Sim. Tem um ritual de gestão toda semana com os líderes. Eu tenho 6 liderados. Tem um estudo de um americano que diz que você não consegue ter mais de 6 pessoas. Eu não gosto de dizer abaixo, eu gosto de dizer do lado. Então, Sim. eu não consigo ter mais de 6 pessoas ao meu lado. Sim. Porque eu não vou conseguir dar conta dessas pessoas e gerenciar essas pessoas. Então, quando eu fiz a conta, eu tenho 6. Que legal! Empiricamente, eu consegui entregar o que esse estudo americano me disse. Perfeito. E às vezes nem é empírico, né? Acaba sendo inconsciente, mas consciente porque estudo muito. Exato. E aí lá dentro da empresa, com esses 6 liderados, eles estão dentro do nosso fit cultural e eles fazem o PDI da galera. Então eu tenho um ritual de gestão com eles. A gente tem o one-on-one. Que legal. Vamos combinar o jogo aqui. Exato. Eles têm o one-on-one com os liderados deles. E a gente tem o all hand, quer dizer, cara, vamos lá, aconteceu isso aqui, a gente tá nesse momento aqui e a gente quer partir para lá. E em dados, o que a gente está fazendo, assim, para ainda mais eu comentei numa feira, acho que foi uma feira que eu fui agora há pouco tempo, não, foi no G4, no próprio G4 que eu fui. Eu falei assim, a gente está criando análise de sentimentos. Como é isso? Caramba. Olha os dados aí. Olha os dados aí. É o seguinte, então além de tudo que a gente criou de indicadores para o nosso cliente, então o nosso cliente hoje, a gente tem o nosso data lake, a gente tem as camadas em que a gente trata os dados e já sai ali os indicadores de mercado para a cobrança digital, dizendo se a gente está bem, se a gente está mal, se a gente precisa consertar, se Operando não precisa. por instrumentos. Operando, com dado. Uhum. E com inteligência. Exato. É importante. E com alunos pode. Gente, eu sou apaixonada pela Pod Academy. Essa é uma pod lover. Eu sou. Eu sou de carteirinha. É mesmo? Daqui a uns anos, quando você tiver com muito mais alunos, É isso. eu vou Você ser vai falar, lá, eu fiz parte dos early 100. adopter. É isso aí. É isso aí. É isso aí. E eu vou cobrar, que eu vou estar sempre, né? E aí é o seguinte, a gente entendeu, a 4C Digital, ela tem 4 pilares. Cobrança digital, onde a gente faz hoje mais de 30 milhões de disparos por mês via Caramba. multicanais para 6 volume. milhões de clientes. Ou seja, tem que ser um leicão, né? Sim, sim. Essa palavra não existe, mas é uma brincadeira. A gente tem comunicação digital, ou seja, eu consigo fazer comunicação digital para marketing através dos meus canais. Eu tenho a consultoria em crédito e cobrança, vivi muitos anos isso, e a gente consegue dar uns pitaquinhos ali para ajudar a empresa. Sim. E a gente tem o call center, contact center, com 40 posições, com 80 pessoas, hoje a gente tem 120 funcionários. Esses 80 funcionários do Contact Center são todos jovens de primeiro emprego. Que legal isso, Marcelo. Então a gente tem um propósito de ajudar pessoas a se engajarem no mercado com conhecimento. Ou seja, não é só uma porta de entrada para o mercado. Não, né? eu quero criar pessoas fodas. Perfeito. Não sei nem se pode falar, mas falei. Pode, fica à vontade. Então, assim, pra mim, é o seguinte, se a galera ficar na 4C, perfeito. Se não ficar, voa. Mas voa com dignidade, como um profissional de excelência. Perfeito. E vai dizer que saiu da 4C Digital. É isso. E aí, a gente entendeu, a gente tem um programa que chama QualiSync, que é sincronizando qualidade. Dentro desse QualiSync, eu tenho quesitos de pontuação. Nesses quesitos de pontuação, a gente tem ali os 10 treinamentos com prova, com perfil comportamental, com monitoria, entendendo qual é a nota dele de monitoria. E no final, eu criei um score. Caramba, que legal. Visão funcionário. Visão funcionário. Que legal. Para eu entender se a porta de saída. Eu preciso ter uma porta de saída. E essa porta de saída foi através de um score.
fazendo com deles. Né? Que legal. Você vê isso. dados. Sim. Então, dados, Em através people. do comportamento Exato. da galera. Então, o que é isso? O que eu meço? Eu meço o atendimento dele, a negociação, a negociação gradativa, se ele está negociando corretamente, se ele está fazendo uma abertura corretamente, se ele está tratando o cliente com empatia. Então, tudo isso vai entrar ali como variáveis. Essas variáveis eu cruzo e crio um algoritmo para trazer lá o meu score. E aí ali eu sei se, depois do quali-sync que o cara passou, se ele sai, porque não entrou no nosso fit, não conseguiu absorver o que a gente estava querendo, e tudo bem também. Sim. Porque eu acho importante a gente jogar Concordo. mais um valor. Trabalhamos com a verdade. Concordo. Então é importante trabalhar com a verdade. É isso. E aí a gente, ou se ele volta para fazer algum outro, uma reciclagem, enfim. E aí a análise de sentimentos entrou assim. Eu não sou capaz de ouvir todas as minhas ligações através de um humano ouvindo ali na monitoria. Verdade. Então a gente faz a transcrição desses áudios, de todos os áudios, e o WhatsApp, que a galera troca com o cliente. A gente criou com a inteligência artificial, classificando ali numa árvore de decisão o que é aceitável e o que não é aceitável. E dali ele já faz toda a monitoria full time. Então hoje eu vou conseguir fazer a monitoria de todas as nossas ligações e o WhatsApp. Que Então, fantástico. e aí, Marcela. através dessa análise de sentimentos, eu vou conseguir entender quando a TAM ligar, se ela foi atendida pela Marcela e deu match. Porque lá depois, no finalzinho dessa análise de sentimentos, eu vou entender se a Marcela conseguiu desenvolver com a TAM e entregar para a TAM o que ela precisava. Deu match. Deu o Tinder, né? O Sim, Tinder deu match. deu match. E aí, do match, eu vou conseguir, toda vez que a TAM ligar, eu vou jogar para Marcela. Se a Marcela não estiver lá, eu vou conseguir jogar para alguém que esteja no mesmo nível que a Marcela e que consiga atender a TAM da forma que a TAM gostou. Gente, isso é fabuloso. É fabuloso. E aí você cria, então, atendimentos semelhantes. Semelhantes, personalizados. E se a TAM for atendida sempre pela Marcela, a Marcela vai saber quem é a TAM. Gente, isso é fantástico. Através de fantástico. dados. É como... Então, é essa disruptura toda que eu tô criando dentro Perfeito. da minha instituição. E o seguinte, quem trouxe essa ideia foi um cara da cobrança digital. É mesmo? É. Foi um funcionário nosso, o Lucas Giano. Gente, isso é incrível. E você atribui, com certeza, a você, nesse movimento todo de mexer com a mentalidade das pessoas, a liberdade que eles têm para criar. Criar. Né? E é livre lá. E é o seguinte, eu não vou falar aqui que a ideia é minha, não. Não foi minha. E eu quero isso. Eu falo pra eles, eu brinco com eles, é o seguinte. Eu falei, gente, quero ir pra Disney. É isso. Dá pra ser? Pô, 21 anos de relação, sem férias, nunca tirei férias. É isso. Porque ser empresário no Brasil é isso. É isso. É você conseguir pagar os impostos em dia, É. conseguir empregar as pessoas. O G4 diz que é espécie em extinção. É isso mesmo. E Porque é a verdade. gente não é impulsionado para ser empreendedor no Brasil. Exato. E quem é dar a cara a tapa e cair para cima. Principalmente os que sobrevivem ao longo do tempo e com esse tanto de pressão. Exatamente. Né? Exato. Por isso que tem que ter essa reinvenção toda. E isso que você provoca dentro da empresa é muito, eu acho, fundamental, porque reverbera de você essa mentalidade. E você tem uma característica que eu percebo pelo seu dia a dia que você posta no Instagram, que eu acho que é muito útil, eu acho que todo empreendedor que tem características de alta performance deveriam postar suas rotinas para incentivar outros, é que você não tem preguiça. É. Então, parte da sua adequação até de incorporar novos idiomas dentro do seu dia a dia vem de você não ter preguiça. E eu percebo isso muito claro. Ai, que bom. É muito claro isso. E isso inspira. Por quê? Porque às vezes um empreendedor, né? Eu, por exemplo, Você quando também eu não estou tem. cansada, É meia-noite, 1h, não tenho preguiça, mas tenho cansaço. Então, quando eu estou cansada e vejo você na ativa, aquilo gera uma... Eu tenho que ir também. Exatamente. Então E você gera... me impulsiona também. É isso, Porque essa tem dia que troca. você para meia-noite, eu parei 10, eu falei, pô, podia ter ido Peraí, um pouquinho mais. tem um pouquinho mais para gastar. Tinha uma professora no meu mestrado que um dia eu estava esgotada, uma matéria muito difícil, a média era muito alta para passar, e eu falei para ela, professora, eu preciso pausar essa matéria esse semestre. E ela disse para mim uma frase que eu nunca vou esquecer e um dia eu vou tatuar essa frase. Ela disse assim: vale sempre a pena lutar mais um pouco.
Arrepio. É isso. Quando ela me falou essa frase, e eu trago isso pra minha vida. Então, é exatamente isso que você falou. Quando eu vejo alguém que eu admiro, que foi até meia-noite, não é a... Não é que eu inveja, penso? não é nada disso. Não, e não é a positividade, produtividade tóxica. Não, não é. Não é. É assim, tem espaço? Tem espaço. Quem foi que delimitou meu cansaço? Você Né? mesmo. Exato. Então, assim, eu gosto muito dessa troca inspiracional que você faz. Pô, legal. E se você faz isso comigo, por exemplo, se reverbera essa energia de longe. De alguém que já é, a barra já De é lo- alta. Estamos juntas. Estamos juntas. E se você faz isso comigo de longe, por story, ou às vezes por mensagem de WhatsApp, o que eu queria reforçar é a importância da troca de idioma do gestor. Porque quando um gestor se posiciona sendo um executivo, sendo fundador daquela empresa, ele se posiciona e mostra para o time, olha, eu troquei o idioma, ou seja, troca de idioma é troca de mentalidade. Você faz inglês, você percebe. A gente cria uma nova trilha dentro do nosso cérebro, né? Apanho, minha professora briga. Mas dói, né? E o que não dói? Crescer dói. Crescer dói. Então, eu admiro muito essa forma que você leva. Então, eu queria que, diante disso, de você ter transformado a mentalidade da sua empresa, tanto dos seus funcionários, de você estar criando cases lá dentro, ou seja, eu vejo que você não só importa tecnologia, você é extremamente esperta, porque você importa tecnologia, importa gente que trabalha com tecnologia, exporta isso. E nisso você cria um ciclo virtuoso dentro da 4C. E você hoje, como Marcela, a Marcela que é empreendedora, executiva, mãe, esposa, amiga, essa Marcela sabia o tempo inteiro para onde estava indo ou não? Porque a nova geração sempre me pergunta, a gente sabe para onde está indo? Você que chegou, você sabia para onde você estava indo? Nossa, muito boa essa as perguntas da Tam fazem a gente respirar fundo, tá? Eu nem tô lendo. Tá sendo motivada pela sua resposta. Bom, seguinte, eu sempre falo isso na empresa. Eu nunca fui Zeca Pagodinho, deixa a vida nada contra, gente, não, é a música dele, tá? Não ele. Deixa a vida me levar. Nunca deixei a vida me levar. Inclusive ontem eu postei uma frase dizendo que o barco que não tem uma direção, a vela não estiver apontada, o vento não vai servir para nenhum lado, porque ele não vai te levar para onde você quer. Então, a Alice também no País das Maravilhas, quando o Coelho pergunta, Alice, para onde você quer ir? Ela não sei. Ele, então, qualquer lugar serve. Exato. Então, qualquer lugar nunca me serviu. E uma das coisas que eu sempre tive a certeza de que eu queria ir era ter mais conhecimento do que eu tinha ontem. Perfeito. Hoje, uma vez eu ouvi de um estagiário nosso, numa entrevista, que ele falou assim, eu falei, o que te move? Ele falou, aprender alguma coisa diferente todos os dias. Que fantástico. Quando eu não aprendo, meu dia não rendeu. Que Ele fantástico. falou isso. Que fantástico. Eu falei, nossa, isso é isso. Então, o que me motiva e o que sempre soube sim para onde eu queria ir, eu me espelho muito na águia. Que a águia é o seguinte, a águia é um animal em que ela perde numa vez no ano todas as penas, as unhas, ela fica feia de bico, cai, pena cai, unha cai. Mas ela quando volta, ela volta de uma maneira esplendorosa, sabe? Ela volta robusta. E aí, quando ela volta assim, ela busca o topo. Que demais. Então, eu sempre, eu vou na águia. Eu busco o topo, porque é lá que o sucesso tá. Perfeito. E uma vez eu ouvi também nessas frases motivacionais, né? Ter sucesso, principalmente pra galera de hoje, eles querem tudo muito rápido. É verdade. Né? E aí nessa frase diz o seguinte, o sucesso dói. O sucesso é abrir mão da sua família em alguns momentos. O sucesso é abrir mão do seu final de semana, do seu sábado, do seu domingo. E eu abro mão disso, portanto, que eu tenho 21 anos e eu nunca tirei férias. Isso. Então é isso. Muito bom. E tá aí, linda, bonita, animada, cheia de energia, incentivando outras pessoas a crescer. É fantástico o seu trabalho. O Ninho fala que... Ele fala, Marcela, você é meio doida. Às vezes você chora, porque eu choro às vezes. Mas dá 10 segundos tu tá sorrindo de novo. É porque
é só o tempo de botar pra fora É isso. e voltar. É isso. Águia, né? Eu tô sendo águia o tempo inteiro. É isso. Então, as minhas recaídas ali, né? Que eu não sou um ser humano perfeito, não adianta a gente romantizar, Não. de dizer que a gente, nossa, como eu sou feliz o tempo Como se inteiro. estável. o tempo inteiro. Primeiro que pra mim felicidade é o seguinte, é o momento de estar. Não é sempre. Existem momentos. Perfeito. Então, e são através de dados, né? Que são os acontecimentos da sua vida. Exato. Então, eu busco estar melhor do que eu estou hoje, do que eu estive há um segundo atrás, o tempo inteiro, para eu também conseguir dar para as pessoas o meu melhor. É isso. E eu ouvi isso que você está falando é tão perfeito que eu ouvi o Jordan Peterson falar assim, as férias na Jamaica, beber coquetel ali, margueritas, sei lá, na Jamaica, não é a vida real. A vida real é como você trata seu marido no dia a dia, é o abraço que você dá no seu filho no dia a dia. E se você corrige Eu te amo. um eu te amo, um arrumar a sua cama, um se cuidar todos os dias, um bom dia, uma boa noite, um por favor. Se você corrige essas coisas que custam para você 1 hora de todos os seus dias, você resolveu 80% da sua vida. Então é isso. Às vezes a gente busca a felicidade como um alvo, sendo que a gente vai perdendo isso ao longo do caminho, de como que ao longo do caminho isso já poderia ser alcançado e resolvido. E engraçado você falar isso, né? Porque muita gente fala assim, nossa, Marcela, treinando 11h30 da noite, 10 horas da noite, eu não abro mão de colocar meu filho para dormir. E eu só vou pra academia depois que eu coloco ele para dormir. Como eu acredito um sono saudável que ele precisa ter para se desenvolver como criança, desenvolver o cérebro, dormindo que a gente fica inteligente, gente. É isso. É isso. E principalmente na idade dele, eu não abro mão disso. Então ele tem que dormir cedo e quem tem que botar pra dormir sou eu, porque eu preciso fazer as orações com ele. Então hoje ele já reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou aquela Santo Anjo do Senhor, que é a oração do Anjo da Guarda, que eu tenho a memória que minha avó me ensinou a rezar isso. Então eu faço questão de fazer isso com ele. Perfeito. Então, os meus dias, eu não abro mão da minha saúde. E de dormir também 6 horas por dia, que é importante. Exato. Tem dias que eu não consigo. E tá tudo bem. Exato. Mas eu vou buscar as 6 horas. É isso. Que eu ouvi também de um podcast que eu tava ouvindo, falando sobre o estresse, né? Burnout, né? A galera tá muito na moda isso. Desculpa, gente. Eu não consigo. É modinha. E aí, cara, não banaliza o burnout. Porque quem tem sofre tem de demais verdade. com isso. Aí tu vai falar que tu tem... Não tem, sabe? Então, assim, vamos dar os pesos, as medidas que eles precisam, na proporção que é necessário. Concordo. Mas, pra mim, sem trabalho duro, você não consegue chegar. Quer aprender sobre dados? Quer falar de engenharia? Quer falar de ciência? Estuda. Isso. Eu tava brincando com o Bruno, que as nossas aulas com o Bruno duram 3 horas sem intervalo. É isso. Ele dá 3 horas e tá tudo bem. Tá combinado, o jogo tá combinado. Tá combinado. E é isso. E eu tô ali todo tempo dando o meu melhor pra eu conseguir entender o que eu sabia que eu tinha que entregar pra minha empresa, dados. Porque eu sou uma empresa de crédito e cobrança. Falando de crédito e cobrança. Se eu falo de cobrança, eu não podia não entender de dados. E isso cada vez era mais latente em mim. Então, é dar o meu melhor. E aí eu estudava, gente, as aulas dele são de 7 a 10, 10h30 da noite. É verdade. Aí eu ia pra academia depois das 10h30. Depois das 10. Eu via registrado nos stories. É isso. Admirável. Marcela, sempre uma delícia falar com você. Eu queria que pra gente, infelizmente, encerrar... Poxa, passa tão rápido, Passa né? muito. Eu queria que você desse uma mensagem para quem é igual você. Líder, executivo, gosta de se atualizar o tempo inteiro. Onde essa pessoa procura informações e o que ela precisa procurar, porque hoje a gente tem informação espalhada, muita coisa em todos os lugares. O que procurar e como validar as informações de forma correta. Como diz o Bruno, muita groselha por aí. Muita groselha e muito picareta por aí. Inclusive eu fiz um curso esses dias aí que, cara, a galera misturando machine learning com inteligência artificial. E faz um bololô. E aí, não, isso aí é tratamento de dados, não é inteligência artificial, Tá para! vendo? O idioma dos dados. Você consegue discernir na sua cabeça. Consigo, total. Exato. Primeiro, né, gestor. Saiba o que você tá fazendo e pra onde você quer ir. Né? Não pode ser Alice. Então, a pergunta, a gente foi
aculturado para responder e não para perguntar. Então, a primeira mudança de mentalidade é aprenda a perguntar e não a responder. Porque as suas perguntas, e você só aprende isso estudando e entendendo de dados, que aí você vai conseguir entrar nesse caminho. A segunda tenha respeito por pessoas, porque são elas que fazem você chegar onde você quer. Então, elas não estão abaixo, elas estão do lado. Tenha humildade. Sim. De saber que você não chega sozinho. Nem Einstein chegou. Exato. E segundo, assim, acho que 2 frases que eu gosto muito. Sem dado, sem gestão. Procura uma especialização para você fazer. Claro que eu vou falar da POD aqui, porque eu sou aluna POD, eu adoro. Não tem só a engenharia ou a ciência, tem outros também, outros cursos que vocês vão lançar, também, né? de negócios. De negócios. Cara, e é incrível falar disso, porque o curso hoje, o meu curso que eu faço, ele não fala só de engenharia e ciência de dados. Ele fala sobre o negócio. Ele fala do fundamento do negócio, ou seja, aprenda a perguntar. Então, você tem que entender do negócio para saber entrar nos dados. Então, sem dados, sem gestão. Sabe para onde você quer ir? E metas claras, regras firmes. Não vai ser fácil. Essa mudança de mentalidade é muito difícil. Eu não sei quantos cientistas, o percentual de cientistas de dados que a gente tem no Brasil. Também não sei, o percentual pequeno, é muito né? pequeno. Mas eu acho que você, como gestor, deveria ser. É isso. E para atender a demanda que está chegando. Né? Cara, porque são muitos dados. Não param de ser produzidos. E você não produzidos. consegue a coleta de informação. É o que eu disse lá atrás. Eu já coletava dados na ligação. É isso. Para tomar decisões. É isso. E imagina o quanto de dado você não tem na sua empresa que você toma decisões erroneamente porque você não tem acesso ao todo. É isso mesmo. Então você precisa ter como gestor acesso ao todo para tomar decisões corretas que vão te levar para o caminho do sucesso e da entrega. É isso. Marcela, muito obrigada. É sempre delicioso te ouvir, inspirador te ouvir. Eu fico imaginando seu time, como que não se sente motivado e inspirado todos os dias. Eles te seguem, tá? Muito obrigada. A recíproca é verdadeira. Eu sei que Eu te admiro demais, Obrigada. Tan. Eu sei. Eu acho você uma profissional fora da curva. Uma CEO que entende, né, da Pod Academy, que entende os seus alunos. É incrível quando eu vejo que você tem lá a Soraya para responder, mas você vai lá e responde, fala e tá junto. E ser dono é isso. É conseguir pegar o teu aluno no colo. Hoje você pega a gente no colo. E eu consigo sentir isso como aluna. Me tornei amiga. Sim. Mas ainda não bem. É só sobre amizade. É sobre o quanto você é profissional com seus alunos, sabe? Como você pega e como você quer realmente criar a disruptura do mercado. Acho que é por isso que a gente deu tão certo. É isso. Pro ensino. Eu te entrego valor. Eu não te entrego certificado. Então é isso que você entrega pra gente hoje. Parabéns também. Muito obrigada, muito obrigada. Gratidão. Obrigada. Obrigada pelo seu carinho. Eu falo que eu sei, porque eu sinto, é real. E eu acho que a Pod Academy e a Power of Data uniu a gente, assim, numa união, eu acho que tão virtuosa, em todos os aspectos, para mim como pessoa, para mim como profissional. E eu ouvi isso de você, que não só minha amiga, mas também nossa cliente, é muito importante, né? Eu acho que num mundo onde existe tanto ruído, ouvir as vozes reais é muito importante, mas exige um esforço muito grande da pessoa que está ouvindo. Não é. Não, e o seu também. O seu esforço de buscar o melhor, saber identificar esse melhor, só tem que ter uma vivência muito grande ou aprender com quem já viveu para você discernir o bom do mal. E aí a gente volta pro crédito. E eu tenho uma frase que é o seguinte. Não é uma frase, mas é uma ideologia de vida. Minha avó sempre falava isso, com palavras diferentes. Que é, eu sou a média das 10 pessoas que me cercam. Perfeito. Então eu procuro me cercar de pessoas que estejam com o mesmo propósito que eu. E a Pod é isso, né? E eu, assim, minha barra tá alta, galera. Agora a barra, pra me convencer, é algo muito difícil. Se tiver certo, vamos junto. Agora, se eu não concordar, inclusive eu pego até consultoria, né? Então, o que você acha disso aqui? Exato. Muito bom. Obrigada. Muito bom. Obrigada a você, Marcela. Muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu carinho, pela sua confiança.
Esse foi mais um episódio do Pod 2Cast, sua fonte de tendências emergentes na tecnologia e insights para o seu negócio e carreira. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Marcelo.